Tanto é que a gente chegou ao ponto deles serem tão intocáveis que fizeram uma ditadura. Censura. A outra questão, né, também, que foi muito falada aí e está sendo muito discutida, que é o fato da possibilidade do Trump proibir, não, assim, obviamente não com essas palavras diretamente, mas do Trump proibir o Brasil de usar o GPS. Eu não sei, eu já vi várias discussões sobre isso e dizem que o GPS não tem condição de tirar o GPS, que o GPS... Outros falam que o GPS é uma questão realmente americana. Você tem outros dispositivos chineses que poderiam abrigar o Brasil. Você tem outros satélites também, Você tem outros né? satélites. Tirar o GPS, para quem não sabe o que é. Você não vai ter nem Uber, mas você não vai ter nem dispositivo de orientação para o povo brasileiro. Eu acho que não chega a tanto. Agora, eu já vi outras coisas também, sobre proibir avião de carga no espaço aéreo americano. Tem uma série de coisas colocadas na mesa que são meio aterradoras mesmo. Mas você acha que existe essa possibilidade do Brasil ficar sem GPS? Cara. Não, GPS eu acho mais difícil. Eu acho que é um pouco de exagero. Mas há, sim, outras possibilidades. Há a possibilidade de aumentar o tarifaço para 200%, 100%, coisa do tipo assim, para ter exatamente aquela coisa, né, de uma tortura a conta-gotas, para que o governo brasileiro, o judiciário brasileiro percebam que eles não estão brincando. Mas, então, quando foi anunciado esse tarifaço, se discutiu a possibilidade do Brasil dar também o tarifaço ao contrário. E aí, talvez... Aí o Trump falou que se desse, ele ia dar o dobro. Enfim, ficou nessa coisa... Ele não falou nada, o Trump não falou nada. Ele falou, soltem o Bolsonaro e voltem a liberdade de empresa no Brasil. Só isso que ele falou. Então, mas se os Estados Unidos ele tem um superávit, se o Brasil devolvesse o tarifaço, não seria pior para os Estados Unidos? Veja bem, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. Isso o Donald Trump falou e vocalizou de maneira transparente. Ele precisava também. É claro que se o Donald Trump começa a tarifar todo mundo, eventualmente os Estados Unidos também terão prejuízo. Mas, nas recentes tarifações sobre taxas que o Donald Trump, ele tem colhido só vitórias, inclusive contra a China. Uhum. Ele fez esse mesmo tipo, mal comparando, de chantagem, entre aspas, com o México cedeu. Fez isso com a Colômbia cedeu. Fez isso com o Canadá cedeu. Todos eles estrilaram, mas cederam. Fez isso, inclusive, com a Rússia. E com a China diminuiu, inclusive, o tarifaço. Acho que o Japão também, se não me engano. Agora, o Brasil tem uma singularidade. É o único país que está peitando assim, soberbamente. O Trump está sendo chamado de fascista. O Lula falou que a guerra tarifária vai começar quando ele, Lula, der o tarifaço dele para o Donald Trump. Entendeu? O tempo inteiro, o povo está falando que o Donald Trump está interferindo na soberania nacional, o Alexandre de Moraes já falou isso no seu próprio despacho de ordem de prisão do Bolsonaro. Ou seja, eles estão, aquilo que se fala em popular, né? Cutucando a onça com a vara curta. É o único país que está fazendo isso. Só que o Brasil tem a outra peculiaridade. Em nenhum desses outros países houve uma questão política e humanitária. O Donald Trump não falou só de padrão ouro. Alguém pode falar, é o padrão ouro, é o BRICS, idiota, é economista. Pode ser. Mas ele falou explicitamente. Na carta dele, ele começa. Libertem Bolsonaro, parem de censurar as redes sociais, parem de colocar um sistema inquisitorial que persegue, prende e censura pessoas. E ele não brincou, ele começou a fazer, teve a suspensão do vistos, teve o tarifaço, há a previsão, isso é objetivo de outras sanções, de outros constrangimentos aos ministros do STF. Ou seja, o caso do Brasil é um caso isolado. O Donald Trump pode arcar com um ligeiro prejuízo com o Brasil, porque ele tem um superávit estrondoso e tem lucro com demais países, que ele, inclusive, entre aspas, deu uma chantageadazinha. O Brasil é uma exceção. Então, ele pode se dar o luxo, pelo fato do Brasil não querer que o Brasil se torne uma ditadura, um imenso Cubão, uma imensa Venezuela, para comprar essa guerra tarifária, essa guerra judiciária e essa guerra política com o Brasil. E ele vai vencer. Se ele não vencer, entre aspas, tirando a ditadura brasileira, ele vai vencer aí que é desastroso, arruinando a população brasileira. Agora, aí eu te faço outra questão. Uma coisa, você vai falar, pô, mas o povo vai se ferrar por causa disso? Nesse primeiro momento, meu caro Barba, o povo realmente ficou meio assustado, ficou meio ressabiado com os Bolsonaro, ficou meio ressabiado com o Trump, mas a partir do momento que as narrativas vão se colocando, existe uma ditadura, existe uma ditadura, existe uma ditadura, e que esse tarifaço continua, ou demais sanções continuem,
Entendeu? Você acha que o povo brasileiro vai continuar comprando essa ideia do Lula, que tem o gigante yankee americano querendo matar o Brasil, sendo que o Trump vocalizou de maneira clara que só quer que o Brasil restaure a democracia e a liberdade? Eu acho que daqui 3, 6 meses, 1 ano, o povo vai estar exausto desse discurso do Lula. E aí, de uma maneira até pragmática, tá? Não de torcida ideológica ou política. Falar, porra, libera a porra do Bolsonaro. Libera a porra desses presos, dessas véias com batom e com Bíblia. Eu quero meu emprego, eu quero meu salário. Até o empresário, eu quero minha empresa. Entendeu? A curto prazo, a tática do Lula pode ser esperta. A longo prazo, ela pode ser desastrosa, porque eu acho que o povo brasileiro, a não ser, Barba, se a gente se feche totalmente, o que também não excluo. Aí vire uma Venezuela mesmo, fala, olha, nós vamos nos isolar, porque os Estados Unidos querem acabar com o Brasil, família Bolsonaro quer ver o Brasil, nós vamos prender todo mundo, prende o Adriles, prende quem tiver aqui no Brasil, quem tiver contrário ao regime, aí vira Venezuela. É o extremo do radical. Agora, a longo prazo, nem a médio, esse discurso do Lula de lucrar com a desgraça do Brasil e culpar o Trump e o Bolsonaro, eu acho que ela não cola. Eu estava vendo aqui agora, saiu uma entrevista na BBC News de um economista que ganhou o prêmio Nobel, né, dizendo que o Brasil tinha pouco a perder se retaliar aos Estados Unidos e que o PIX estaria provocando rancores no setor privado americano. Mas eu ouvi bastante gente falando sobre essa questão do PIX mesmo, que o PIX estaria na mira, entre aspas, das big techs americanas, especialmente da Meta e tudo mais. Você viu falar sobre isso? Vi. Tem uma campanha, até a neta do Lula entrou com essa história. Olha, o PIX foi uma criação do governo Bolsonaro, primeiro. É um mérito, é uma coisa extraordinária para o Brasil, uma coisa pragmática, uma coisa objetiva. Eles têm preguiça lá pelas tarifas, pelas coisas, as questões econômicas, questões econômicas, que não vale dizer aqui. Mas isso é só uma desculpa, o Barba. Sinceramente, a maior desculpa da ditadura brasileira é para querer culpar os Estados Unidos, porque é muito simples, cara. Se o Brasil atende, pelo menos parte dessas demandas americanas, humanitárias, os Estados Unidos ficam sem discurso. Acabou. Soltou o Bolsonaro? Tá sem discurso. Soltou as velhas de Bíblia na mão lá da cadeia? Tá sem discurso. Então, isso sim seria exatamente... O Lula é burro. O Lula, olha, eu odeio o Lula, detesto o PT, detesto a esquerda brasileira, mas eu admito, se o Lula chegasse e falasse assim, em nome de um humanismo, em nome da humanidade, eu acho que essas pessoas, o discurso do Lula, essas pessoas foram ludibriadas pelos Bolsonaro, vamos dar uma anistia para eles. É melhor você fazer esse discurso com a voz dele. Vamos dar uma anistia para eles. Eu não vou fazer imitação do Lula para amanhã, é clichêresco demais. E ele ganharia pontos pra caralho. Eu duvido que alguém ia jogar pedra nele. É burro. É burro porque é um cara ressentido, é um cara vingativo, é um cara rancoroso, é um cara cheio de ódio. Ele quer ver as pessoas se ferrarem na prisão. Ele quer ver velha com Bíblia na mão se ferrar na prisão. Ele poderia fazer um discurso que articularia todos, pelo cinismo que ele tem, né? Mas tudo bem. Pelo menos o cinismo dá aso à possibilidade humana de soltar gente inocente da cadeia. Ele poderia falar assim, perdoo todos, menos Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi o articulador. Tá vendo? Eu tô dando conselho de política maquiavélica pro idiota do Lula, que nem isso faz. Graças a Deus, ele é um canalha, e um canalha ressentido, vingativo e rancoroso, e ele não vai pensar isso, não. Ele poderia se perpetuar no poder pela esperteza, que eventualmente ele poderia ter, e não tem. E é uma esperteza humana. Você tirar inocente da cadeia, inocente não, porque as pessoas invadiram, mas não são golpistas. Velha com Bíblia na mão da cadeia, fala, eu te perdoo. O cara seria visto como estadista, a esquerda ficaria quieta, entendeu? A direita ia ficar puta, mas eventualmente ele não faz isso, porque ele quer ver todo mundo se fuder. Inclusive, ele prefere ver o Brasil inteiro se fuder e culpar a desgraça de todo mundo, das velhas na cadeia, aos velhos, aos novos e a todo mundo sem emprego, para culpar o Bolsonaro e culpar o Trump e ganhar benefícios eleitorais com isso. É a mesquinharia da alma do sujeito. Né? O governo Trump aqui disse, né, que o Moraes é o coração pulsante. O Alexandre de Moraes seria o coração pulsante. Falou? O governo Trump, tá aqui na capa.com, foi 17 horas, atualizado há 1 hora. Boa. Ó, a notícia é o seguinte, o governo Trump diz que o Moraes é o coração pulsante de perseguição contra Bolsonaro. Estamos atentos e tomando providências. Saiu agora. E aí, em rede social, o subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos voltou a criticar o ministro da STF. A afirmação foi feita um dia após Trump dizer que aplicou a tarifa de 50% a países dos quais não tem uma boa relação.
Então, enfim. Reconhecer o óbvio. Eu tô querendo... Agora eu tô ansioso. Eu tô igual um menino adolescente ansioso pela primeira vez. Eu quero sanção com o Alexandre de Moraes. A notícia aqui, a aspa dele... Todo mundo, a gente quer sanção. O que vão fazer contra o Alexandre de Moraes? Porque, eventualmente, o Alexandre de Moraes já pediu que a Interpol colocasse na linha vermelha de perseguição gente como o Orlando Santos. A Interpol falou, esse cara aqui não fez nada. O Donald Trump, pelo Departamento de Estado americano, pode colocar o Alexandre de Moraes na linha de prisão da Interpol também. Um cara que, eventualmente, é acusado, né, de torturador, de ditador, de tirano. Isso tudo, pela lei Magnitsky, já está praticamente enquadrado. Agora, seria interessante que se ele pisasse fora do Brasil, pudesse correr o risco de ser preso, né? A aspa dele é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, restringiu a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando providências. Quero ver as providências. Isso a gente já sabe. O que, eventualmente, o Donald Trump falou para o Brasil e para o mundo o Brasil é uma ditadura. E a Rede Globo tem a obrigação, né, de reportar o que o Departamento de Estado americano está falando sobre o Brasil. Isso já é um alento, porque é uma notícia. A Rede Globo é obrigada a entrevistar o Eduardo Bolsonaro, o Figueiredo, que acho que não foi entrevistado ainda, a dar voz ao Departamento de Estado americano. Depois eles têm que contestar com os argumentos que ele tem. Mas aí o Alexandre de Moraes não ajuda, aí bota uma tornozeleira e uma censura imposta ao Bolsonaro, coloca ele em prisão domiciliar. Então, assim, mas o Alexandre de Moraes está indo longe demais, mas não se pode tocar no judiciário brasileiro. Você pode tocar em qualquer pessoa que cometa um crime. Eu acho que no Brasil você tem uma tradição de salvaguarda de um juiz. O juiz é humano, cara. Você percebe? Você tem o parlamento atacado o tempo inteiro com razão, cheio de corrupto, cheio de picareta, cheio de ladrão, o executivo sendo atacado o tempo inteiro. Desde que eu ouço por gente, eu ouço fora Itamar, fora Collor, fora Lula, fora Bolsonaro. Por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? E por que eu não posso pedir uma CPI do judiciário? O judiciário é intocável, só tem pessoas vestais, só tem nobres de espírito? Por óbvio que não. Tanto é que a gente chegou ao ponto deles serem tão intocáveis que fizeram uma ditadura. É um poder inconteste, e quando ele foi provocado ou contestado por um jornalismo, por denúncias de corrupção, eles viraram a instituição máxima da sociedade brasileira. É como se o Alexandre de Moraes dissesse, e o Luiz Fux não, e o Toffoli, né, dissessem, que eles instauraram o primeiro inquérito, né, o Estado sou eu. Isso é Luís XIV, pré-Revolução Francesa. Agora, a pergunta que eu faço nós vamos ter uma Revolução Francesa ou domínio dessa aristocracia carrasca, tirânica do judiciário o resto da vida? Isso vai ser o povo brasileiro que vai escolher daqui por diante. É difícil, né? Difícil entender. Porque eu tenho medo, sabe? As pessoas têm assim, não, porque é ditadura. Eu tenho uma preguiça disso. O Malafaia, que é um cara que tem suas virtudes e defeitos, fala assim, porque senão nessa vida, na vida depois da morte, eu quero que a vida depois da morte se foda, cara. Se tiver. Pelo amor de Deus, a Cuba é 60 anos numa ditadura, Venezuela 30 anos, Nicarágua 40 anos. Eu quero viver o resto da vida numa ditadura? Você tá brincando. Justiça divina eu quero agora, eu quero a justiça dos homens. Depois Deus resolve lá, bota o Alexandre no inferno. Mas peraí, deixa eles terem um purgatório aqui e deixa a gente respirar. Não num paraíso na Terra, mas numa terra comum que você tem a liberdade de contestar o capeta, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas o fato do Alexandre de Moraes ter dito que não vai mandar prender o Bolsonaro, eu não sei as palavras exatas, recuou. Eu vi isso aqui, ele recuou. Isso pode ajudar a retirar o tarifaço, na sua opinião? Não, de forma alguma. De forma alguma. A imagem do Bolsonaro com uma tornozeleira, a tornozeleira é uma espécie de cruz. O negócio é tirar a tornozeleira. Não é só a tornozeleira. O Bolsonaro está preso. O que o Alexandre de Moraes fez foi prender o Bolsonaro. Impediu ele de falar, está impedido de falar, por aquela censura maluca que a gente falou aqui. Não pode sair de casa, foi constrangido e humilhado pela tornozeleira eletrônica, não pode se aproximar de embaixadas, com medo de fuga. Ou seja, se ele se aproximar, sei lá, 500, 300 metros da embaixada americana, apita a porcaria da tornozeleira e ele vai preso. O cara está preso. Você só não está numa masmorra, só não está numa cadeia, mas é um preso político. E aí ele faz todas essas coisas assim para calar a voz do Bolsonaro, que é a maior liderança, a mais expressiva liderança da direita, para tentar diminuir o movimento. E são esboços, são estratagemas políticos que o Moraes faz, né? Ele vai testando. E isso é meio preocupante. Eu não vi uma comoção popular gigantesca em relação ao Bolsonaro, talvez porque as pessoas estejam com medo, com tornozeleira, com prisão domiciliar. Não vi.
Não sei se vai haver uma comoção popular estratosférica com o Bolsonaro preso. Agora, eu aposto que o povo vai ficar puto. Por que o povo brasileiro fica puto? Arroz e feijão na mesa, tira a comida da mesa, tira o trabalho, tira o sustento econômico, diminui o poder de compra. Isso o Lula já estava fazendo muito bem. Tanto é que a popularidade estava desabando. Agora o Lula arrumou um inimigo externo que é culpado pelo que o Lula estava fazendo, que vai piorar o que o Lula estava fazendo, entendeu? Agora, a partir do momento que houver um debacle, um desastre econômico, aí o povo acha que vai para a rua. Mas Mas é uma desgraça, né? lógico. Ter expectativa de um desastre econômico provocado pelo Lula, pelo judiciário, para ter exatamente a possibilidade de restauração da liberdade e da democracia no país. É uma coisa desgraçada isso. Mas isso não pode ter um efeito contrário? Por exemplo, o tarifaço. Os caras não vão... o agro, por exemplo, né, produz muito para o exterior. Não vai ter como vender. Eu estava vendo aí a crise dos sucos, suco brasileiro, suco de laranja, não vai ser vendido lá. Vai ter que dar vazão isso aí. Ou eles vão destruir ou vai ter que dar vazão. Se tiver que dar vazão, vai cobrar mais barato. Se cobrar mais barato, os caras aqui no Brasil vão pagar mais barato no produto. Vocês vão perder lucro. Eu nunca vi empresário gostar de perder lucro. Agora... Sim, mas você não tem opção. Concorda comigo? Ou vai estragar o suco ou vai ter prejuízo? Tem opção, sim, cacete. É colocar não, tô falando colocar gente na rua, pô. Não, eu tô falando do empresário. Eu tô falando do empresário. O empresariado brasileiro, ele pode atuar de várias formas. Pressionar, exatamente. Por exemplo, promovendo redes de comunicação alternativas, como você, por exemplo. Obrigado. Promovendo algum tipo de pressão nos próprios políticos, nas próprias lideranças políticas, para que elas atuem no sentido de falar o que está acontecendo no Brasil. O Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, que é um puta gestor, é um cara que eu gosto, mas é um cagão no ponto de vista de confronto com a ditadura. É um cara que já falou que o Gilmar Mendes, ou gente do tipo, era exemplo de democrata, e que o Alexandre de Moraes tinha que ser trazido para o nosso lado. Isso é de uma ingenuidade tremenda. Foi lá no caminhão e falou lá, quanto que é o preço do feijão? Como se o Brasil fosse uma república de bananas com um governinho ruim. Tem uma ditadura, o cara tem a obrigação de falar, a segunda maior liderança do país. Se chega um grupo do agronegócio, um grupo forte, socioeconômico brasileiro, e fala, meu filho, a gente está com prejuízo. A gente vai estar aqui com mão de obra escassa porque a gente vai ter que demitir gente. Então vocês têm que dar um jeito de debelar essa merda que está acontecendo no Brasil. Se há um constrangimento formal do STF, constrangimento, o que é? Você chega um governador e fala pro seu senador, por exemplo, meu filho, vamos votar esse impeachment para causar um constrangimento. Eu defendo, por exemplo, a pauta do impeachment há 5 anos, do Alexandre de Moraes. Fui o primeiro que falou no CIPEC aqui e vocalizei alto, fora Alexandre de Moraes. Tá? Foi o primeiro. E aí, se você chega... E agora estão retomando a pauta que tinha sido esquecida. Eu falei, dinastia... A dinastia é ótimo. A anistia não vai dar certo. Não deu. Aí tem que ter... Por que o impeachment do Alexandre de Moraes seria a primeira pauta? Causada por um constrangimento de uma elite socioeconômica que vai falar com governadores, com prefeitos, para falar com senadores, para ter uma pauta de impeachment. Aí alguém vai falar, o impeachment vai trocar 6 por meia dúzia porque o Lula vai indicar outro. Não é tão simples assim. Se você tem um homem acusado de abuso em tribunais internacionais, como é o caso do Alexandre de Moraes, sendo retirado de cena, sendo empichado, sendo expurgado do STF, você cria um freio de contramão no resto dos ministros do Supremo. Opa, se eu fizer isso, eu vou cair também. Então, é claro que você vai resolver o problema de uma hora para outra, mas vai constranger os outros ministros para que eles não sejam ditadores como Alexandre de Moraes. Isso tudo pode acontecer com uma pressão socioeconômica. Eu duvido que o empresariado brasileiro vá se acostumar a ter menos lucro. Lógico que não. Até porque, outra coisa que falam, Barba, o Brasil vai cair mais ainda na mão da Rússia, da China. Pode ser. Mas a China parece que já tem um movimento de querer aumentar um pouquinho as exportações, as tarifas das importações, vendo que o Brasil tem uma fragilidade grande com seu principal, segundo, né, na verdade, principal investidor, que são os Estados Unidos. É claro que nenhum país é bonzinho e vai querer lucrar em cima da fragilidade brasileira, ou seja, o que vai piorar a nossa crise econômica. Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos. E ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube Sem Aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo.
Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom pra gente. Vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube sem aparecer. Eu recomendo.